Olá, meu nome é Astria, eu sou coordenadora do mestrado profissional em bioenergia da Faculdade de Tecnologia e Ciências, a FTC. Esse mestrado ele existe desde 2007 e é credenciado pela CAPES. E no mestrado, além de ser coordenadora, eu sou orientadora e pesquisadora dos projetos de mestrado que a gente desenvolve lá. Eu também sou cadastrada em dois grupos de pesquisa do CNPq, que são o Núcleo de Biotecnologia, que a gente chama de NUBiotec, junto ao professor Vitor Hugo Morro, também professor daqui da UFBA, e sou líder do grupo de pesquisa que a gente chama de NIESA, que é o Núcleo Interdisciplinar de Energia, Saúde e Ambiente. Nós tivemos a necessidade de criar dois grupos diferentes, porque o nosso mestrado é um mestrado profissionalizante e interdisciplinar. Então, nós temos algumas linhas de pesquisa exclusivamente da minha área original, que eu sou farmacêutica pelo UFRJ, fiz lá também meu mestrado, meu doutorado e o pós-doutorado em Química Biológica, e comecei meus trabalhos de pesquisa em biotecnologia, mas tendo também uma força grande da parte de saúde, da saúde ambiental, das questões de saúde do trabalhador, voltada à questão da bioenergia. Foi necessário a criação desse novo grupo. Então, esse grupo interdisciplinar, ele tem duas vertentes, uma de avaliação da saúde do trabalhador que atua no campo de bioenergia, principalmente aqueles voltados para a agricultura familiar. E nesse a gente tem duas alunas de mestrado que estão desenvolvendo trabalho, um de avaliação mental desses trabalhadores e o outro de avaliação da saúde nutricional. Porque, como se sabe, se o trabalhador não está saudável, ele não trabalha adequadamente. E isso acaba, no final, afetando na produção. Como os programas políticos, eles têm uma vertente da questão econômica, ela está muito voltada para a questão financeira. Então, a gente tenta ajudar o trabalhador comprovando que se a saúde deles não estiver adequada, a área onde ele atua, ou seja, a produção da biomassa que vai ser utilizada para fazer bioenergia, os biocombustíveis, não vai ser a esperada e isso vai acabar afetando a economia do país. Então, é um trabalho muito interessante, desafiador, que a gente iniciou, e nesse grupo mesmo a gente tem alguns outros alunos trabalhando justamente só com o estudo de biomassa. Então, um ponto de encontro entre o Núcleo de Biotecnologia e o Núcleo Interdisciplinar de Energia, Saúde e Ambiente é justamente a biomassa, porque uma das coisas que nós temos investido são nos estudos de biomassa residual. O que seria isso? Tudo aquilo que é, por exemplo, uma lavoura, quando você faz a colheita de um determinado produto, várias outras coisas restam, resto de poda, pedaço de galho, de árvore, e isso muitas vezes é queimado. Do ponto de vista da bioenergia mesmo e das questões relacionadas à bioenergia, sejam elas o aquecimento global causado pelo efeito estufa, pelo acúmulo de gases que vem se depositando na camada mais externa da crosta terrestre, fazendo com que haja uma retenção maior de calor no planeta, e isso tem causado uma série de mudanças climáticas importantes. Quer dizer, se você pega um resíduo de lavoura e queima, e essa queima não tem nenhuma outra finalidade senão dar um destino final aos resíduos, isso não é interessante. E, claro, do ponto de vista econômico, mais uma vez, se você consegue pegar esses resíduos e transformar em alguma coisa que tenha um uso, uma finalidade e ainda dê lucro, é muito interessante. Então, tem uma aluna que é do mestrado, ela é do sul da Bahia, na região de Ilhéus, ela está fazendo, Ilhéus e Itabuna, que são cidades próximas, ela está fazendo um levantamento da produção do que a gente chama de OGR, que são óleos e gorduras residuais, vendo quanto se produz e qual destino tem sendo dado a essas OGRs. Essa também é uma biomassa residual, não é biomassa de plantio, mas também é biomassa residual.
Muitas das vezes ela é simplesmente descartada. Isso, do ponto de vista ambiental, também não é nada interessante, pois o óleo, como vocês sabem, não se mistura à água. Se isso é descartado inadequadamente, pode provocar grandes problemas ecológicos de desequilíbrio ambiental. Os óleos e gorduras residuais são utilizados para a produção de biodiesel, mas pelo processo convencional há uma grande formação de sabão, que é um produto indesejável que inviabiliza esse combustível. No entanto, nós, no Núcleo de Biotecnologia, fazendo uso de enzimas para a produção de biodiesel, estamos conseguindo, e isso inclusive se tornou uma patente, que foi depositada pelo nosso grupo, conseguimos com o uso da enzima produzir um biodiesel que pode ser usado como biocombustível. Então, temos dois trabalhos caminhando para o mesmo ponto, né? Então, se a gente verifica que realmente é possível utilizar o OGR para a produção de biodiesel e o biodiesel tem um alto valor agregado e ainda a gente consegue pegar essas OGRs, ver que é uma produção grande, então a gente consegue no final ter uma solução ambiental, uma solução econômica e até mesmo uma solução social eficiente que pode vir a trazer, como ela está fazendo um estudo específico lá no sul da Bahia, uma melhoria para aquela região, que já foi uma região muito rica por conta do cacau, mas devido a vários fatores, inclusive a queda da produção de cacau, já não anda assim tão bem com o desenvolvimento, ele não está tão bem quanto deveria, quanto se esperaria. Também alguns outros resíduos do próprio sul da Bahia são interessantes para a gente, como resíduos de dendê. Lá também é conhecido como Costa do Dendê. O dendê, o óleo de dendê, que é o azeite de dendê, ele é muito utilizado na culinária, principalmente na culinária baiana, mas também tem sido hoje um alvo de estudos, também para a produção de biodiesel. Inclusive, na região norte, no Pará, existem enormes plantações de dendê, já com essa finalidade para a produção de biodiesel, e a Bahia, que é um grande estado produtor, não tem ainda feito grandes investimentos nesse setor. O dendê ele também tem umas particularidades químicas, o óleo do dendê, mas também com a utilização das enzimas e esse processo que a gente desenvolveu no Núcleo de Biotecnologia, também conseguimos fazer um biodiesel de qualidade boa, muito boa, que pode ser usado como biocombustível. E eu tenho uma outra aluna que também está fazendo aproveitamento de resíduos. Quer dizer, quando você espreme, você descasca o dendê e você espreme para tirar o óleo, sobra todo esse resíduozinho, né, das cascas, o resto da semente. E isso a gente pode triturar e utilizar como um meio de cultivo de micro-organismos. E por que isso? Porque aí vem mais uma vertente, aí mais uma vez linkando a vertente com o Núcleo de Biotecnologia. Essas enzimas todas que eu estou falando aí, que nós temos usado para os nossos estudos de produção de biocombustível, elas são comerciais, a gente já compra elas prontas. Mas, obviamente, a gente tem todo o interesse em produzir essas enzimas dentro do nosso laboratório. E uma das formas que se tem de produzir enzimas é através de micro-organismos. Eles comem alimentos de acordo com a sua necessidade e a gente consegue direcionar para que eles secretem, eles coloquem para fora essas enzimas que nós podemos usar na produção de biocombustíveis, tanto na produção de biodiesel quanto na produção do que é chamado etanol de segunda geração, que é um etanol que é produzido a partir de resíduos lignocelulósicos, ou seja, as cascas, os galhos, as folhas, todo esse material que eu comentei no início da minha apresentação, que é material de descarte. Portanto, hoje eu acho que nós temos um grupo bastante produtivo, as linhas elas se encontram bastante entrosadas entre si. Agora temos mais uma aluna que está começando o seu mestrado, fazendo aproveitamento de casca de coco para a produção de briquetes. Briquetes são nada mais são que uns tijolinhos de resíduo compactado que tem um poder calorífico maior do que se eu pegar só a casca de coco, por exemplo, queimar. E isso também é considerado bioenergia. E as possibilidades são inúmeras e eu acho que o que é interessante também é que a gente tem conseguido
tem um foco bastante regional, que eu acho que não há nada de errado nisso, a gente está aqui. Nossos projetos, em sua grande maioria, eles têm tido apoio financeiro da FAPESB, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, e aí, obviamente, é interessante, já que essa fundação é para pesquisa na Bahia, que a gente desenvolva temas que possam ajudar o desenvolvimento econômico, social e, obviamente, com ganho ambiental, que é a base do próprio mestrado em bioenergia. E o fruto desses trabalhos, eles têm sido reconhecidos. Nós temos agora já algumas publicações em revistas internacionais com alto índice de impacto e depositamos 2 patentes, estamos com algumas outras já em processo final de redação para depósito. E esse ano o professor Vitor Hugo, que é professor da UFBA, e as patentes foram depositadas via o Núcleo de Inovação Tecnológica da UFBA, nós fomos, junto a ele, contemplados, todos os inventores da patente, com o prêmio de inventores do ano, que vai ser agora entregue no início de novembro. Isso nos traz muita alegria, porque é uma forma de ter o reconhecimento do nosso trabalho, dos nossos esforços. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato, podem ver um pouco mais sobre o mestrado e as linhas de pesquisa no portal da FTC, portalftc.br/bioenergia, e lá vocês vão encontrar não só esses 2 grupos de pesquisa que eu descrevi, como os outros 2 vinculados ao mestrado, e entrando no site do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, você consegue ver um pouco mais detalhadamente e, obviamente, tem os nomes dos pesquisadores, você pode ainda olhar o seu currículo Lattes e lá tem uma descrição dos outros trabalhos que eu e os outros pesquisadores de todos esses núcleos temos desenvolvido nos últimos anos. Obrigada. Até mais.